Então vamos lá, continuando com o assunto do plano de aula, a escolha do recurso. Para obter êxito nas suas aulas, defina quais os materiais serão utilizados. Verifique com antecedência se a escola poderá disponibilizá-lo ou se terá que optar por diferentes alternativas. É aquilo que eu estava falando sobre a questão da história em quadrinhos. Então, gente, por exemplo, quando eu dei uma aula, eu queria fazer com meus alunos que eles montassem uma espécie de uma maquete, não era bem uma maquete, era um pedaço do rio, rio mesmo, e que nomeasse as partes do rio, seja ela o leito, a margem, o afluente, a foz, o, a nascente, aquela coisa toda. Nós havíamos feito várias aulas sobre o mesmo tema, que era hidrografia, que entramos em rio, percurso de rios. Então, nesse dia, eu tinha preparado uma aula prática e precisava de argila. Para essa aula, que já estava programada, estava planejada com antecedência, eu disse para a diretora: é possível comprar 3 quilos de argila para mim? Conseguir 3 quilos de argila? Ela disse que sim. Então, quando foi se aproximando, eu lembro que a aula era uma quinta-feira, quando foi se aproximando, eu fui avisando para ela: eu preciso da argila para quinta. Quando chegou na véspera, eu disse: eu preciso da argila para amanhã. Mas antes, era de tarde a minha aula, de manhã a argila já estava lá. Vamos dizer que ela não estivesse lá. Eu teria que modificar a minha aula. Veja como que o recurso é importante. Não adianta vocês pensarem em coisas mirabolantes se vocês não pensarem no recurso. E tem que pensar no plano A, plano B. Recurso, gente, não é só folha, não é só quadro, recurso é tudo aquilo que você vai usar. Eu trabalho com muitos recursos na alfabetização. Eu trabalho com letras móveis que precisa imprimir, que precisa recortar, colocar numa caixa para as crianças montarem palavras. Eu trabalho com muito material prático, jogos, com muito material de contagem. Então, se eu não tiver esses recursos, a minha aula vai ficar empobrecida e talvez eu não consiga alcançar os objetivos que eu quero. Não existe nada no plano de aula, nada, absolutamente nada de nenhuma etapa do plano de aula que não seja importante. Todas as etapas são importantes. Nós falamos aqui da escolha do tema, nós falamos aqui dos objetivos, nós falamos aqui do conteúdo, nós falamos aqui do cronograma desse plano, tema subdividido, nós estamos falando aqui sobre os recursos a serem utilizados. Então, o recurso é um ponto relevante no planejamento. O professor precisa pensar tudo antes. A aula não pode ser só no improviso, por favor. E agora vamos no 6, que é defina metodologia. Gente, a palavra aqui, metodologia, vocês podem usar o nome estratégia, desenvolvimento, método, metodologia, estratégia, desenvolvimento. Tudo isso acaba sendo sinônimos, né, do que a gente vai fazer no plano de aula. Eu queria dizer para vocês que agora chegou a parte de vocês. Tudo é parte de vocês, mas agora chegou a vocês. O que você vai fazer? A metodologia, ou estratégias, ou desenvolvimento, ou etapas, lembrei mais de um nome, é definida por você, professor, e é você que vai fazer isso. Não é como objetivo dado para o aluno alcançar. A metodologia é sua, o caminho é seu. Você que vai fazer a escolha, se você vai por esse caminho, se você vai por esse, se você vai dar desse jeito, se você vai dar desse outro jeito. A metodologia é sua.
Por isso ela é muito importante, ela é altamente relevante, porque eu posso escolher dar uma aula expositiva, ficar falando igual o homem da cobra, sem parar, mas depois dar um questionário para o aluno responder usando o livro didático, ou eu posso trazer um monte de recurso audiovisual ou não, ou uma outra estratégia de aula e fazer de uma forma que torna a aula mais atrativa, atraente, mais dinâmica. A escolha da metodologia é do professor, é o que ele entende quanto educação, é o que ele tem de concepção sobre ensino e aprendizagem. Todo professor muito tradicional, que confia só no livro, que confia só no questionário, que dá aquela aula metódica, repetitiva, é assim que ele acredita que o aluno dele aprende. E nós sabemos que não é bem assim que as crianças aprendem. É preciso, gente, colocar a mão na massa. Quando vocês forem planejar na sua metodologia, pense o momento em que o aluno vai colocar a mão na massa. Eu não sei se eu falei com vocês sobre eu não sei como é que fala, de Confúcio, um dizer dele, uma frase dele que é muito interessante, que ele diz assim, como é que é? Eu vi, esqueci, eu ouvi, esqueci, vi, lembrei, fiz, aprendi. Se o aluno não fizer, ele não consegue fazer a transposição didática, usar isso na vida dele. Então a gente trabalha história em quadrinho, trabalha tudo da história em quadrinho, e a criança não produz história em quadrinho, ele não faz. Como é então, Flávia, que você fez no decorrer das suas aulas de dia de história em quadrinho? Como é que você chegou nesse ponto do aluno fazer? Eu dei a eles um monte de revistas de quadrinhos velhas, eu pedi que eles recortassem os personagens e que eles criassem, a partir daqueles personagens, uma nova história. Eles fizeram o quadrinho, eles botaram o ambiente, eles aprenderam tudo sobre história em quadrinho. Só depois que eles produziram história em quadrinho. Aí o professor dá uma aula de história em quadrinho, que é com a criança preencha e faça história em quadrinhos. Não é bem assim que acontece. Então, essa coisa de ouvir, esqueci, vi, lembrei e fiz, aprendi, isso já é antigo demais, gente. Então a gente precisa lembrar que a metodologia, no momento que você está fazendo a aula, que hora que o aluno vai ouvir, que hora que o aluno vai ver somente e que hora que o aluno vai fazer. Vamos usar os sentidos, gente. Vamos usar o sentido, o sensorial do aluno. Tem aluno que é mais sensorial, tem aluno que precisa mais sentir, fazer. Aliás, aluno não, tem gente que só de ver já lembra, tem gente que precisa disso. Então nós temos que trabalhar com todas essas múltiplas inteligências. Então preste atenção na questão da metodologia para não ser chata, metódica, e que ela tem que ser dinâmica, e ela tem que ser variada, ela tem que ser flexível, ela tem que ser atrativa, e ela tem que pensar na hora da ação do aluno, ok? Então vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Para que o tema em questão seja bem trabalhado, é necessário que defina as etapas a serem seguidas na aula. A metodologia se refere aos caminhos a serem percorridos pelo professor em vista de alcançar os objetivos estabelecidos. Voltando ao que nós falamos, que eu falei anteriormente, de quem são os objetivos a ser alcançados? Para os alunos. Os alunos vão alcançar os objetivos. E quem vai fazer o caminho para que eles alcancem os objetivos? Você, professor, na sua metodologia. Então, presta atenção que muitas das vezes a criança não aprende porque a sua metodologia, ou a metodologia daquele professor, não está sendo alcançado suficiente para que a aprendizagem aconteça. Essa é uma etapa importantíssima no plano de aula. Então, Flávia, me explica então como é que eu faço isso. É por etapa mesmo. Eu falo com as meninas que estudaram comigo, que já passaram comigo. Quando chega nessa etapa no plano de aula, que você coloca lá objetivo, conteúdo, o tema, objetivo, conteúdo, colocou quantas semanas você vai fazer, pá.
Quando chega na metodologia, eu falo para elas, presta atenção, a metodologia é o modo de fazer do bolo. Toda vez que você tiver dúvida, como é que você escreve a metodologia, você vai colocar o modo de fazer no bolo. Você pode esquecer de algumas etapas que você tinha lá atrás dos ingredientes, se você não descrever as etapas, como que deve ser feito, quais são os ingredientes que devem ser misturados primeiro, quem você vai colocar com o quê, simplesmente o bolo pode dar errado. Então, como que eu faço a metodologia? Eu descrevo. Então, eu falo, primeira etapa da aula, primeira etapa, apresentarei, é você que está fazendo, agora é você. Apresentarei um vídeo, primeiro momento, explorarei oralmente os conhecimentos prévios dos alunos sobre história em quadrinhos, em conversa informal. Segunda etapa, após a conversa, irei apresentar a história de como surgiu história em quadrinhos. Terceira etapa, conversaremos sobre aquilo que eles sabiam ou não sabiam da história em quadrinhos. Se eles gostaram, o que foi de interessante. Quarta etapa da minha aula, dessa primeira aula de coisa, darei a eles histórias em quadrinhos, livrinhos da Mônica, seja o que for, para que eles façam uma leitura deleite, um momento de descontração, para que eles se aproximem mais da história em quadrinhos. Como ele viu a história em quadrinhos, eu ainda não expliquei para eles como que faz quadrinhos. Seria a minha segunda aula. Só essa. Minha aula de português acabou aí. De história em quadrinhos, vocês estão entendendo? Então, eu descrevi as 4, 5 etapas que eu fiz nessa aula. Deu para entender o que é metodologia? Então, vamos lá. Enfim, chegamos na última etapa. Eu tenho 3 minutos e meio para falar com vocês sobre a avaliação. Após a finalização da aula, é fundamental que você faça uma recapitalização de tudo que aconteceu. Anote os imprevistos, os comentários da criança, o seu investimento satisfatório, o que deve ser propor as alternativas de ensino. Essa prática fará com que você evolua como profissional e melhore a sua didática ao longo do tempo. Vocês vão ter sempre buscar uma avaliação, uma autoavaliação e uma avaliação da aula, sempre uma conversa, gente, com os alunos. Isso é importante, o que foi legal, o que vocês gostaram, como vocês não gostaram, o que foi interessante, o que poderia ter sido diferente da maneira que você trabalhou. E você mesmo vai fazer essa autoavaliação por observação, por interesse, por desenvolvimento das crianças, por participação. Tudo isso é importante no plano de aula, ok? Muitas vezes essa avaliação é bem informal, mas ela é necessária para que você possa reformular, modificar e reajustar o seu plano se for necessário, ok? Pode organizar dessa forma. E aqui, gente, eu deixo para vocês esse quadrinho para que vocês vejam todas as etapas aqui, clara. O dia do plano, o objetivo da aula, aqui está em ordem diferente, tá? Qual o objetivo da aula, o conteúdo que vai trabalhar, as estratégias, que seriam as atividades. Gente, não é só para enumerar as atividades, estratégias, metodologia, é tudo que você vai fazer durante esse processo. Se você vai dar uma folha xerocada, você vai colocar, após essa atividade oral, nós faremos uma atividade de registro, e aí você vai colar no seu caderno, beleza? Os recursos que nós falamos que é importantíssimo e a avaliação. Lembrando aqui bem claro para vocês, o objetivo está intimamente ligado com as estratégias, que está intimamente ligado com a avaliação. Como assim? Os objetivos são dos alunos. Aqui eu faço para eles alcançarem os objetivos. Acabou. Acabou não. Eu tenho um minuto, desculpa, eu fui para o slide anterior. Aqui é o objetivo. Aqui eu traço as estratégias para alcançar o objetivo. E aqui eu avalio se eu alcancei os objetivos. Vocês estão entendendo, gente? Então, esses 3 itens tudo é importante, mas esses 3 estão intimamente ligados. Aluno, objetivo para o aluno, as estratégias para que eu alcance esses objetivos e eu avalio se eu alcancei
através das minhas estratégias. Isto é plano de aula. Veja, reveja, veja quantas vezes forem necessário esta aula e depois a gente vai fazer uma live, um estudo sobre esse assunto. Beijos!